Falo ainda no 5 de novembro, agora há pouco li para vocês uma matéria publicada na Folha de São Paulo do Mário Sérgio Conte, que digam o que quiserem, só não digam que o cara é um comuna. Mas existe uma passagem naquele artigo que eu comentava, que eu trouxe para vocês, que li, que fala sobre a decisão do Lula em ter cumprido a decisão judicial que o prendeu. Mesmo a comunidade jurídica mais séria, nacional e internacional, mesmo o jornalismo sério, internacional e nacional, nunca ter deixado de afirmar que a maneira como Lula estava sendo condenado era um absurdo. E assim se demonstrou, tanto pelo judiciário brasileiro quanto por instâncias internacionais de justiça. Mas o que eu quero trazer para vocês são os arruaceiros de Bolsonaro. Vejam que quando perde a eleição, os caras vão para as estradas, fecham as estradas, segundo dados das confederações patronais, o prejuízo diário só no comércio ultrapassa R$ 1 bilhão. Mas isso são prejuízos econômicos, prejuízos financeiros. Quem vai à justiça para buscar a contenção deste movimento autoritário não é nenhum partido comunista. Foi a Confederação Nacional do Transporte. Por quê? Porque já se via desde o dia da eleição a Gestapo de Bolsonaro, a Polícia Rodoviária Federal, trabalhar contra o Estado brasileiro. No dia da eleição, eles fizeram barreiras para examinar pneus carecas. Um dia depois, ombrearam com um bando de arruaceiros para descumprirem ordem judicial. A mesma ordem judicial que fez com que Lula fosse para a cadeia e ficasse 500 e tantos dias. E esses arruaceiros, o que diziam? Queremos golpe. Eles não faziam nada além de dar vazão à postura de Bolsonaro, que sempre foi golpista. Percebam que até hoje, ninguém, nenhuma autoridade das Forças Armadas veio para reconhecer o resultado da eleição. Ao contrário, a boca pequena declararam os comandantes militares que as manifestações seriam legítimas. Mas eu falava do custo financeiro e econômico deste processo. E o custo humano disso. Mataram crianças. Estudantes secundaristas foram agredidos a socos dentro de um ônibus escolar. A lista é grande, gente. Os mortos são os mortos, é no plural. E quem matou? Esses arruaceiros autorizados pelo mito. Então, eu não canso de dizer, e já falei isso, e faz muito tempo que falo isso. A banalização do mal é mais ou menos como o ovo da serpente. Está ali, prontinho para eclodir. E como é que se banaliza o mal? Quando o crime começa a ser tolerado, quando se perde a dimensão, quando um PM aposentado pega uma criança de 7 anos pela garganta e o sufoca, porque esta criança de 7 anos disse Lula lá, nós estamos, em certa medida, trazendo para o nosso país do século XXI o que o julgamento de Eichmann, descritos por Hannah Arendt, representou lá em Israel. Lá se viu que um aspas, cidadão de bem,
comandava campos de extermínio. Existem gravações onde bolsonaristas admitem, inclusive um professor, de que não hesitaria em comandar campos com gás para exterminar seus adversários. Uma classe média alta, vagabunda, inculta, pobre, porque só tem dinheiro, ocupa as avenidas e dispersa a apresentação de peça de teatro infantil, como aconteceu aqui em Porto Alegre na Feira do Livro. Esses arruaceiros terminaram com a apresentação de uma peça cujo tema era o Negrinho do Pastoreio, na Praça da Alfândega, em Porto Alegre. E vocês ouvem os artistas, os atores. Qual era o grande temor dos atores? Que os bolsonaristas estivessem armados. O cara que matou a menina e um rapaz de 28 anos em Minas Gerais tinha um arsenal em casa. Ele era um CAC. Então eu vou dizer para vocês o seguinte: os grandes desafios do Lula e da sociedade brasileira é conter esse fascismo explícito e despudorado que tomou conta do Brasil. Aconteça o que acontecer. Pensem, imaginem se Bolsonaro tivesse sido reeleito, o que estaria acontecendo hoje? Se ele perdeu a eleição e assim mesmo está acontecendo o que está acontecendo. Quando se dizia que a ditadura viria por dentro, é o que eles gostariam de fazer mesmo. E a prova disso onde está? Nos países de extrema direita, Polônia, Hungria, etc. O desafio da sociedade é gravíssimo. Eu já conversei com vocês uma vez. A Alemanha nazista foi conhecida como a República dos Doutores, pois uma doutora na faculdade, na Universidade Federal do Amapá, mandou, doutora, que alunos esquerdistas deixassem o curso de doutorado. Vão me dizer que essa pessoa não é esclarecida do ponto de vista da escolaridade? É, mas ela é inculta. Alunos de escolas de classe média alta fazendo fundações e se guiando por falas racistas, misóginas, homofóbicas, foram expulsos da escola agora. Isso tudo está acontecendo no Brasil e nós não podemos fazer de conta que não está. Em última razão, nós estamos na disputa pelas futuras gerações. O que vai acontecer com essas crianças, dessas famílias, que as educam para o racismo, para a discriminação? Olha as falas contra nordestinos, daquela mulher, por exemplo, lá do Flamengo. Que é isso? Mas vocês pensam que é só essa? Essa apareceu. Agora vai na frente dos quartéis com essa classe média vagabunda, com um louco marchando a passo de ganso enrolado na bandeira do Brasil, em pleno 2021. Mas o que esses caras estão construindo para o futuro? Portanto, essa é uma responsabilidade nossa, da sociedade. Não dá para terceirizar. Não banalizemos o mal e o judiciário está com a bola. Ou o judiciário faz o Estado brasileiro se apresentar, ou o judiciário, cheio de bolsonarista que tem, vai ser engolfado logo ali na frente. Vamos nessa? Bom fim de semana.